recente incêndio no Parque Nacional de Itatiaia, que resultou em uma multa de 6,5 milhões ao Exército Brasileiro, tem gerado indignação e comentários acalorados sobre a responsabilidade e as medidas necessárias para prevenir tais desastres ambientais. Sim, o exercício da AMAN causou incêndio florestal. A gente vai saber de tudo isso, mas antes eu vou chamar a vinheta. Olá, eu sou Rodney Duncan, sou editor do canal Segurança e Defesa, um ecossistema onde agentes de segurança e entusiastas do tema se reúnem para conhecer o que está acontecendo nessa toada na área de segurança pública e defesa civil. E olha só o que foi publicado nas principais mídias, o que nós temos de informação. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o famoso ICMBio, concluiu com a sua equipe técnica que o incêndio foi causado durante um treinamento militar de alunos oficiais, de cadetes da AMAN, levantando então sérias questões sobre o uso de áreas protegidas para atividades militares. E aí, esse ICMBio, ao deparar com esse incidente, com esse incêndio, conduziu uma investigação para determinar as causas desse incêndio. Isso é padrão, isso ocorre nas prefeituras, no estado e nos institutos próprios que tem esse mistério, tem esse objetivo, e é o caso do ICMBio. Então, esse incêndio, ele ocorreu em uma extensa área de vegetação nativa protegida. E tudo leva a crer, pelas investigações, que o uso de fogareiros e líquidos inflamáveis por alunos oficiais, por cadetes da AMAN, por militares federais, durante um treinamento foi identificado, foi responsável pelo incêndio em área protegida. Foi o ponto de ignição. A investigação do ICMBio concluiu análise de dados meteorológicos, imagens de segurança e entrevistas. Então tudo correu dentro do padrão técnico estabelecido pelo ICMBio. Não foi uma multa assim, vou fazer a multa. Houve um procedimento técnico para chegar aos responsáveis. Além do próprio mapeamento com drones para coletar as evidências. Então, olha só, gente, a gravidade desse dano à nossa flora, à nossa fauna, ao parque protegido. Esses esforços do ICMBio resultaram na conclusão de que o Exército Brasileiro foi responsável pelo incidente, levando à aplicação de multa administrativa. Aqui, o ICMBio não tem responsabilidade de identificar a pessoa, não nesse caso que é um exercício militar. Como o exercício militar foi autorizado por uma cadeia hierárquica, cabe então à própria força terrestre, a força federal, a força militar terrestre, o Exército Brasileiro, fazer as devidas apurações. Então, o Exército foi procurado pelas diversas mídias, foi procurada pela Globo, por exemplo, e a AMAN, o Exército, né, a gente tem a AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, se posicionou por meio de nota oficial. Então, o que foi colocado nessa nota? Que o Exército, que a AMAN não teve acesso à apuração realizada pelo Instituto e que a referida autuação está em fase de análise e apresentação de defesa por parte da União. Evidentemente, o Exército ele faz parte da administração pública direta, então quem compete à defesa do Exército não são os advogados contratados, até porque eles não podem advogar, né? Muitos têm formação em direito, mas não podem advogar por serem militares. Existe um impedimento no estatuto da OAB, existe um impedimento nas regras militares. Então quem vai defender são os procuradores defensores, né, a Procuradoria da União. Então são os advogados da União que vão defender talvez o que seja indefensável, né? Deve aí articular uma culpa, uma negligência, uma imprudência, uma responsabilidade não dolosa para tentar se safar. Mas olha só, a gente está falando de crime ambiental, então é bom levar essas informações para você. Então a própria AMAN se pronunciou por meio de nota,
falou que não teve acesso ainda à apuração e quem vai defendê-la, quem vai defender o Exército é a própria União. A Academia Militar das Agulhas Negras reforçou ainda o compromisso com a preservação do meio ambiente, em especial do Parque Nacional, onde se encontra há mais de 80 anos. Isso, na minha análise, apenas interpretando os fatos, é um pouco diferente. Como que será que o Exército não teve acesso, né? Não ficou sabendo? É diferente, porque a gente está falando de instituições do Poder Executivo, o Instituto Chico Mendes, na Administração Pública Indireta, e o Exército, da Administração Pública Direta. Então, é de se esperar que haja pelo menos o compromisso de transparência para a população, para todos os envolvidos, a sociedade, que haja a publicidade dos atos, e aí eu acredito que o ICMBio deu total publicidade, e também a aplicação de multa, a gente sabe como funciona, a gente notifica primeiro, para depois a pessoa informar. A gente sabe como funciona, a gente toma multa de condução de veículo, não é? Isso a gente já sabe antes, imagina o Exército não saber, mas eles falaram e a gente acredita, sim, na instituição militar federal. Então, assim, eu sempre acho um pouco diferente, porque a gente está falando da transparência, a gente está falando da publicidade, da cordialidade que existe entre os dirigentes. Imagina o presidente do ICMBio não falar com o comandante da AMAN. Será que eles não conversaram? Segundo a nota, não, né? Eles foram surpreendidos com esse tipo de informação, tipo de autuação. Ademais, olha só, essa resposta da AMAN, do seu dirigente, do seu comandante, na verdade, pode até não ser tão convergente, conforme visto na própria AMAN, né? Que resultou em ajudar a combater o incêndio que começou com seus próprios militares. Eles vão ajudar, evidentemente, que a troca de informações. Assim, olha, gente, vocês fizeram isso aí, né? Alguém deve ter falado, iniciou em razão do exercício militar. Claro que a gente não há dolo, a gente pressupõe que não há dolo, mas aí a gente tá pedindo uma ajuda aí o pessoal foi ajudar. Então, por isso que as respostas parecem não ser convergentes, mas quem sou eu para fazer algum tipo de análise, uma vez que eu não tive acesso ao procedimento da ICMBio e não tive acesso, por exemplo, à sindicância que deve ser aberta ou o próprio inquérito policial militar. A AMAN destacou, evidentemente, seu compromisso com a preservação do Parque Nacional, uma área onde realiza treinamento há muito tempo, há mais de 80 anos. A nota oficial destaca a colaboração dos militares no combate ao incêndio, incluindo o envio de helicópteros e equipes adicionais para auxiliar na contenção do fogo. Por isso que eu falei que as respostas parecem não ter muita convergência. Segundo informações da Gazeta do Povo, a instituição Chico Mendes de Biodiversidade, a famosa ICMBio, a grande e competente ICMBio, multou a Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, em 6,5 milhões. Parece uma quantia extremamente alta, e para nós, pessoas normais, mas totalmente inexpressiva para o dano causado. E quais são as consequências ambientais e operacionais? O impacto ambiental do incêndio foi significativo, resultando no fechamento de trilhas e na necessidade de um monitoramento contínuo da área afetada. Quem perde é a biota, a fauna, a flora, o povo, o país, a nossa sociedade. Não há dúvida disso. Em tempos difíceis, crimes ambientais, o fogo colocado em matas é algo, entre outras coisas, evidentemente, algo que a gente não pode mais tolerar. Além disso, o evento desencadeou uma revisão, ou deve desencadear uma revisão das normas de treinamento militar em áreas de conservação, com o objetivo de evitar esses tipos de incidentes, possíveis crimes ambientais. As discussões, então, devem se iniciar entre o ICMBio, o Ministério Público Federal e a AMAN, tudo para que haja, isso é uma ideia, né? Para que haja aí o que a gente chama de TAC, o termo de ajustamento de conduta, que procure mitigar, diminuir os riscos e danos causados em exercícios militares. E olha só que a gente está falando de exercícios militares na época de Starlink, na época de satélites, guerras cibernéticas, danos em infraestrutura. Olha só, então a gente tem que começar a pensar se esses exercícios têm um fulcro de proteção da nação brasileira. Deixa eu só comentar com você sobre a repercussão
pública e alguns comentários que você encontra nas redes sociais. Caso, evidentemente, gera repercussão nas redes sociais. Essa nova forma de conversa entre as pessoas interessadas, entre a sociedade, ela traz sentimentos e traz mais significado à realização de ações sociais e a própria realização de eventos que têm impacto na sociedade. Então existem alguns questionamentos com a compatibilidade entre atividades militares e preservação ambiental. Comentários em diversas plataformas digitais mostram essa preocupação do público com a gestão de áreas protegidas. E aí eu levanto uma dúvida, né? Eu tenho essa dúvida, não sei responder, então eu gostaria que você comentasse essa dúvida que eu tenho. O crime ambiental afeta a fauna e a flora. Uma dúvida, afeta a biota, afeta a comunidade, ok? Então, esse é um axioma. Afeta, ponto. As instruções militares, como essa da AMAN e outras, são autorizadas por uma rede hierarquizada. Não é o sargento lá que fez a ESA que vai comandar, até porque tem alunos oficiais, cadetes, né? Não é o segundo tenente que acabou de se formar na AMAN, não é o primeiro tenente, não é o capitão, comandante de CIA, comandante de companhia. Não é o major, eu acho que essa rede hierarquizada vem do comandante da própria AMAN e acima do comandante da AMAN, outros oficiais superiores, ok? Isso é um axioma, não se tem operações militares sem ordem de comandantes, né, de oficiais superiores. A minha dúvida que surge, que eu gostaria de ler os seus comentários, é na boa aplicação do direito pátrio. E a gente vai observar o direito militar, o direito penal, direito penal militar, processual, o crime ambiental, a lei ambiental. Então, dentro do bom direito. E a gente gostaria de saber, e o canal já fica aberto aqui para a manifestação dos oficiais aí, do Exército Brasileiro, caso queiram, né, contribuir nesse debate democrático e aberto com a sociedade, se a OM, a Organização Militar, abriu algum procedimento administrativo para apurar as causas, ou, consequentemente, se abriu o inquérito policial militar para apurar detalhes. A multa de 6,5 milhões realmente é um valor alto para mim, é um realismo mortal, talvez para você que esteja me assistindo. E ela não pode ser suportada pelo Tesouro. Sabe por quê? Porque se o Tesouro pagar a multa, cara, quem está pagando somos nós. Eu que pago imposto, você que está assistindo que paga imposto, todos que pagam imposto. Então, não sei se isso é muito justo, né? A multa de um instituto aplicado em um órgão da União, quem paga é a população e não o órgão. Então essa é uma linha de raciocínio muito debatida aí dentro do segmento aí público. E afinal, a gente tem que lembrar que essa ocorrência, esse possível crime ambiental, não estou falando que tenha tido crime ambiental, mas muito provavelmente teve crime ambiental, se deu por uma ação humana planejada. O exercício militar foi planejado por uma rede hierarquizada. Então, caso alguns militares tenham agido com imprudência, negligência, imperícia, o inquérito policial militar deve apurar e apontar os responsáveis. Isso na sede de inquérito policial militar, evidentemente, por se tratar ou talvez se tratar de um possível crime ambiental, a própria Polícia Civil ou Polícia Federal, olhando a área de competência, vai abrir seu inquérito para apurar responsabilidades. Então o IPM deve ser aberto para apontar os responsáveis, inclusive para a gente ter o que a gente chama de ação de regresso, porque a população não quer pagar essa multa, mas a União vai suportar, e todo dano causado para os cofres públicos ou que o Tesouro tenha que suportar, evidentemente, não há opção, é imperativo a ação de regresso, tá? Então, isso aqui é a exposição do bom direito. E qual o caminho a seguir que a gente vai, talvez, observar? Esse possível crime ambiental evidencia a necessidade urgente de políticas que conciliem atividades militares com a conservação ambiental. Isso em áreas protegidas, não há dúvida disso. A implementação talvez aí de medidas
preventivas, revisão de protocolos em combates militares é extremamente importante, tá? Extremamente necessário para garantir que essas áreas sejam preservadas para gerações futuras. A colaboração entre as instituições, a transparência nas investigações, nas apurações, na aplicação de multas são importantes para restaurar a confiança pública da sociedade e que o Parque Nacional continue a ser um símbolo de biodiversidade, né, e beleza natural que todos nós brasileiros possamos acessar. Evidentemente, e aqui eu penso, posso estar totalmente enganado, e se eu estiver enganado, coloca nos comentários, por favor. Você que é oficial do Exército, está me assistindo, você que tem uma mente bem crítica, você que é entusiasta do tema, você que gosta do nosso canal, coloque nos comentários se eu estiver errado, coloque nos comentários se estiver certo, coloque o seu comentário, porque muitas pessoas assistem, mas evidentemente que a próxima guerra, e é isso que eu acho que eu posso ter errado, que nós vamos enfrentar, está mais próxima do uso de inteligências artificiais, uso de imagens satelitais em tempo real, que é o chamo de real time, combates aéreos, ou mesmo combates espaciais, além da guerra eletrônica ou da famosa guerra cibernética. Eu penso que a guerra está dessa forma. E eu pergunto, então quais são as vantagens de defender o território com homens e mulheres no fronte? Cara, será que a gente ainda vai usar o fuzil? A gente vai usar o combate corpo a corpo? A gente vai usar a baioneta para mostrar mais carnificina? Ou será que a busca de neutralização de infraestrutura e embargos às nações hostis já são suficientes para neutralizar qualquer intentada de um país em outro? Ou, né, fica aqui a pergunta, teremos combates com fuzis e baionetas? Né? Não sei. Essa dúvida você responde e coloca aqui. Se você gostou desse vídeo e não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho. Sempre nós temos comentários, sempre a gente traz vídeos aí que faz a gente pensar sobre assuntos ligados à segurança e defesa. Até o próximo vídeo e valeu!